se o doping no esporte, ele influencia mesmo pra performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito, é desleal. No esporte é desleal, Igor, porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega testosterona, a testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, tô ganhando, me acomodo. Eu tô ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele tá alto. Então é um cara que nunca tá ruim. Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei ele. Não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, eu dou 10 mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10 mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala, assim, tipo... não é bem essa amígdala assim, daqui, é a amígdala que fica aqui, no centro do nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo, relaxa, porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala, isso daí é difícil. E aí, ó. Né? A amígdala que você falou fica num outro lugar que chama anel de Waldeyer. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente, ela tá mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então, ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez de ela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Tá tudo bem. Olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caralho. Como é que é de novo? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quase uma sabotagem, hein? Caralho. Difícil. Mandar um moonhack agora. Por isso que, na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, toma essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... eu falo pra você, o pessoal tem que saber, a trembolona, não é? Isso, é. Então, a trembolona, ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem... caso de paciente que 80% no meu consultório é complicação. O meu consultório virou um consultório de complicação. Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, que mudou a voz. Mesmo a genital aumenta da sim. Mulher, né? O clítoris fica... E o do homem, não? Do homem não. Porque o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois... Sério? Depois o DHT não tem esse efeito. Né? E aí o que é o problema? Deu mole, quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol. Tá? A libido saudável é a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom. Né? Ao redor de 20 a 30 para 1.
mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrólogos têm muita dificuldade, porque é uma área que todos esses médicos eles acabam atuando, né? O médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. Tá? O que existe é endocrinologista. Se é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você tem aquilo lá. Se não tem isso, não é. Tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de aglomeração. Então endócrinos, médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso.